Caros alunos e caras alunas, nós iremos adentrar no saboroso capítulo 6º. Então iremos falar sobre ciência e filosofia, as suas diferenças, as suas semelhanças. A palavra ciência, no sentido profundo, ou seja, no sentido etimológico, significa conhecimento. E a filosofia, o sentido etimológico da palavra filosofia, quer dizer amor à sabedoria, amor ao conhecimento, nós podemos dizer assim. Então, a filosofia e a ciência estão ligadas na procura do conhecimento. E a base filosófica e a base científica é uma base racional. São coisas diferentes, mas são coisas complementares. A filosofia trabalha com ideias, com conceitos, e a ciência trabalha com o mundo material, com o mundo sensível. Aristóteles, ele definia a ciência como sendo o conhecimento das coisas por suas causas. Então, resumindo, a ciência nos ajuda a conhecer a realidade. Através de quê? Através do conhecimento das causas. Porque as coisas, elas não se dão imediatamente ao intelecto, tal como elas são, dizia Aristóteles, mas somente a partir de um conhecimento das causas. E Aristóteles, ele reconhecia 4 causas: a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Ele dizia, se nós quisermos conhecer algo, nós devemos submeter este algo a uma análise das suas causas. Que causas são essas? A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Aqui está o busto de Aristóteles, que nasceu em 384 e faleceu em 322 a.C. Todos nós sabemos que Aristóteles foi aluno também do famoso filósofo Platão. E Platão também foi aluno do grandiosíssimo filósofo Sócrates. Então, para Aristóteles, se nós quisermos conhecer alguma coisa da realidade, nós temos que investigar a sua causa. O que causou com que tal coisa se tornasse tal coisa. Então, Aristóteles, como eu falei antes, disse que existem 4 causas. A causa material é aquilo de que uma coisa é feita. A causa formal é o modelo e a forma imanente às coisas. A causa eficiente é o motor ou agente. E a causa final é a razão ou o fim. Aristóteles dizia, se nós aplicarmos estas 4 causas a um determinado objeto, nós iremos nos aprofundar no conhecimento das coisas, do objeto que foi estudado. E este é o papel da ciência, se aprofundar no conhecimento das coisas em geral, da realidade que nos cerca. E não há separação entre ciência e filosofia, não há separação entre filosofia e ciência. Eu quero que isso fique bem claro, porque no mundo moderno se diz que há uma separação entre ciência e religião, entre religião e filosofia, mas isso é uma grande mentira. Isso é fruto de um pensamento mal elaborado. Por quê? Porque a filosofia, a ciência e a religião são disciplinas complementares. Uma completa a outra. A ciência tem seus limites, a filosofia tem seus limites e a religião também tem seus limites. E através do diálogo das 3, digamos assim, nós podemos alcançar um conhecimento mais
elaborada. Meus caros alunos, a ciência, tá? Ela muda de tempos em tempos. Por exemplo, na Idade Média, o modo de se fazer ciência não é igual ao modo de se fazer ciência hoje, tá? Então, os conceitos também sobre a própria ciência, eles vão mudando de acordo com o tempo. E hoje nós podemos dizer que a ciência é uma forma particular de conhecimento que é fruto do raciocínio e da observação da realidade. E a ciência assume cada vez mais importância em nossas vidas, tá? Então, a nossa vida está recheada de conhecimento científico, conhecimento médico, conhecimento tecnológico, conhecimento de vários tipos, tá? E nós podemos dizer que as teorias científicas são provisórias, tá? O que a ciência diz é algo provisório, não é algo eterno e imutável. Assim, a ciência, ela não é a detentora da verdade, ok? A ciência, ela apenas trabalha com hipóteses científicas, ok? Então, diante da filosofia e diante do pensamento científico, o que é necessário fazer? Pensar, tá? Pensar, pensar e pensar. Geralmente a gente não pensa porque pensar é um processo doloroso, tá? Doloroso não no sentido físico, mas no sentido de exercício teórico mesmo, tá? Podemos dizer que o pensar é um processo pelo qual a consciência apreende em um conteúdo determinado objeto. Quanto mais você pensa, mais você enriquece a sua vida. Como eu já havia falado, que o conhecimento científico não basta para a formação plena do homem, tá? O homem, ele não é somente razão, mas ele é sentimento, mas o homem também é crença e etc. E cada vez mais tomamos conta da nossa ignorância frente ao universo, tá? Então, o homem, quem é o homem frente ao universo, tá? Então, o homem, quanto mais ele conhece, quanto mais ele se aprofunda na realidade, mais ele percebe que ele é ignorante, ou seja, no sentido de não saber algo sobre a realidade. Quanto mais nos aprofundamos, mais percebemos que de nada ou de quase nada sabemos. Um grande expoente científico viveu na Idade Média. Quem foi ele? Galileu Galilei, um filósofo italiano, astrônomo, matemático, pintor. Ele é lembrado por seu trabalho em apoio à teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico. Tá? Que teoria heliocêntrica é esta? Tá? Antes de Nicolau Copérnico, se acreditava que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno da Terra. Tá? Nicolau Copérnico, ele elaborou uma teoria que dizia que, na verdade, não era o Sol que girava em torno da Terra, era a Terra que girava em torno do Sol e que o Sol era o centro do universo. Tá? Então, Nicolau Copérnico fez essa teoria e Galileu Galilei, através da observação científica de telescópios, ele validou essa teoria, tá? De que a Terra girava em torno do Sol, ok? Essa teoria não foi muito bem aceita na época pela Igreja Católica. Aqui está a imagem do nosso querido Galileu Galilei, que nasceu em 1564 e faleceu em 1642, ok? O grande mérito da ciência é fazer com que nos aproximemos cada vez mais das coisas, e o papel da filosofia é estabelecer uma discussão
crítica, tá? Então a filosofia, ela dita, digamos assim, os limites da ciência, até que ponto a ciência pode ir, tá? Ok? E eu termino dizendo que ciência e filosofia são saberes complementares, tá? E é necessária uma análise crítica dos rumos da ciência. Por quê? Nós sabemos que durante a Segunda Guerra Mundial foram lançadas duas bombas atômicas, uma na cidade de Hiroshima e outra na cidade de Nagasaki, no Japão. Então, os cientistas fizeram essas bombas atômicas, tá? E qual é o papel da filosofia? É estabelecer os limites da ciência. A ciência não pode tudo, tá? Porque antes da ciência há de se refletir filosoficamente sobre a ética, ok? Então, queridos alunos, eu espero que vocês tenham entendido e um grande abraço a todos.